As pessoas relatam que tem muita coceira. Isso faz parte do processo mesmo? A dengue ela tem, por classificação, 3 fases. Importante que todo mundo sabe sinais de alarme. Então, esses sinais de alarme, basicamente, falta de ar, dor abdominal e sangramentos, muito vírus no organismo, às vezes dá hiporexia, que é não sentir vontade de tomar água, de comer. E isso aí é uma coisa que dificulta a hidratação. Então, esses pacientes que ficam desidratados inflamam mais. Todos os repelentes que realmente espantam esse mosquito? O importante é olhar lá no rótulo se tem caridina acima de 20% ou se tem o DIT acima de 30%. Que aí você vai ter ali 8 horas de proteção facilmente contra o mosquito. Uma coisa que eu sempre dou de recomendação aos pacientes é aplicar na sola do pé. Porque vai dormir, aí fica descalço. A gente esquece. Aí esquece de aplicar na sola do pé. Essa vacina, ela é segura? O estudo que avaliou a eficácia dessa vacina, ele também foi um estudo de segurança. Então, os efeitos colaterais são muito baixos. Quem está com dengue precisa esperar quanto tempo para tomar a vacina? Olá, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa e hoje vamos conversar sobre dengue, tirar dúvidas, saber o que é verdade, o que é fake, principalmente sobre a vacina que está sendo aplicada pelo SUS, sobre os repelentes. As dúvidas vêm aumentando porque o número de casos também está crescendo. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença no país já passa de 400 mil. São casos prováveis da doença, mas pode chegar a 4 milhões no final de 2024 se a gente não conseguir controlar essa doença. Por isso, eu convidei o Dr. Henrique Lacerda, infectologista, para tirar essas dúvidas. Muito obrigada pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, Vivi, eu agradeço o convite. A gente sabe que existem 4 sorotipos do vírus da dengue. O que faz com que seja mais agravante? A pessoa ser contaminada mais de uma vez ou um sorotipo é mais agressivo que o outro? Na verdade, Vivi, tudo depende. Essa é uma resposta clássica de infectologista. Então, a quantidade de vírus que tem no organismo da pessoa é uma coisa que influencia bastante na apresentação dos sintomas. Mas, normalmente, a dengue, no primeiro contágio, ela tende a ser mais leve. Então, normalmente as pessoas até passam assintomaticamente durante o período da infecção pelo vírus. Mas quando a pessoa tem uma segunda, uma terceira infecção, aí sim, normalmente, os casos tendem a ter sintomas mais graves. Quando a gente fala que a pessoa já pegou um tipo desse sorotipo, ela pode se contaminar de novo pelo mesmo sorotipo ou ela fica imune a esse e ela acaba sendo contaminada pelo 2, 3 ou 4? A dengue ela tem 4 sorotipos. Então, quando a gente contrai um desses sorotipos, o corpo ele cria uma imunidade para as próximas infecções, para os próximos contatos. Então, se eu tive um contato com o vírus da dengue 2 e aí eu tive a doença dengue, normalmente eu tenho a imunidade garantida para aquele sorotipo. E aí, quando vem a segunda, a terceira ou a quarta infecção, aí, via de regra, são outros sorotipos. A gente tem aqui no Brasil, principalmente, um sorotipo 1 e 2, mas já há indícios, casos do sorotipo 3. Isso é uma preocupação? Você ter outros sorotipos que não são os comuns? É muito importante a gente lembrar que a dengue, ela hoje tem no mundo inteiro. Então, não é mais uma doença localizada em países tropicais e o mosquito ele se adapta com relação a isso. Alguns países que têm a prevalência maior de certos sorotipos. Então, no Brasil, nós temos o sorotipo 1 e o sorotipo 2. Mas nesse surto que nós tivemos agora, tivemos alguns casos autóctones que vieram de fora de dengues do sorotipo 3. Então, pode ser que a gente tenha uma mudança do perfil desses sorotipos aqui no Brasil. Isso a gente só vai conseguir fazer depois de sequenciar principalmente os vírus dos pacientes que apresentam casos graves. Então, dengue hemorrágica, tem internação com sinais de alarme. Normalmente, o laboratório, o hospital envia para o laboratório central para que seja feito sequenciamento do DNA e aí, do vírus, e aí sim a gente entenda se a gente está tendo uma mudança ou não do perfil. Bom, e hoje a gente tem a vacina contra a dengue que está sendo disponibilizada pelo SUS e ainda gera muita dúvida. Algumas pessoas têm um receio. Essa vacina, ela é segura?
Essa vacina ela tem uma segurança muito boa. Então, o estudo que avaliou a eficácia dessa vacina, ele também foi um estudo de segurança. Então, os efeitos colaterais são muito baixos. Hoje a gente tem estudos publicados 4 anos e meio após o início da vacina de quem tomou, e foram mais de 200 mil pessoas que participaram do estudo. E os efeitos colaterais são basicamente o que a gente tem de toda vacina. Então, dor no braço, aquela síndrome flu-like que a gente chama, que é a síndrome que imita a gripe. Então, você vai ficar ali 2, 3 dias com um mal-estar generalizado, pode ou não ter febre, mas o sintoma mais grave que a gente tem de registro é dor no braço. E o interessante é que a população de maior risco, de fato, é a população entre 10 e 16 anos. Então, por isso que a vacina, agora que foi incorporada no Programa Nacional de Vacinas, ela inicialmente abarcou aquele grupo ali de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Bom, a vacina ela é indicada para a partir de 4 anos até 60. Por que não pode ser aplicada abaixo de 4 e acima de 60? Abaixo de 4 anos, a vacina ela talvez não tenha uma eficácia tão boa no quesito que a gente chama de imunogenicidade. Então, talvez ela não dê para aquela criança abaixo de 4 anos uma proteção tão prolongada quanto ela daria para as outras pessoas dentro dessa faixa etária estudada. O estudo ele foi muito interessante porque ele avaliou crianças entre 4 e 16 anos. E aí ele faz uma extrapolação para pessoas até 60 anos. Então, a segurança, com certeza absoluta, matematicamente, estatisticamente falando, é até pessoas de 60 anos. Mas vale ressaltar que todos os pacientes eles precisam ser avaliados caso a caso, porque a gente tem imunossuprimidos como pessoas que vivem com o vírus da HIV, ou pacientes com 68, 70 anos de idade, que têm a saúde muito boa, que não têm doenças que deixam a imunidade mais baixa. Então, pode ser que esses casos a gente consiga pontualmente extrapolar o uso da vacina, mas é importante procurar o profissional de saúde para que ele seja avaliado adequadamente. Porque alguns idosos com orientação médica estão conseguindo tomar essa vacina, ainda no sistema privado, né? Numa clínica, sendo paga. E alguns estão receosos. Será que eu procuro um médico para ter essa orientação? Ou é melhor deixar com que esse estudo ainda venha, né, com a orientação para acima de 60 anos? Então, qual é a melhor dica? Tem um dado interessante que na Europa, a Anvisa de lá, ela libera a vacina no seguinte quesito, acima de 4 anos. Então, eles ponderam lá o risco-benefício de dar a vacina para quem tem mais de 60 anos. Então, como aqui no Brasil a recomendação foi feita de 4 a 60 anos, é muito importante que quem tem mais de 60 anos e comorbidades, algumas doenças crônicas, é importante procurar o profissional de saúde, porque a maior parte dos pacientes vão ter indicação de usar a vacina, até porque a gente está num surto. Então, se a gente consegue evitar que a pessoa tenha forma grave, usando a vacina, é muito interessante que essa pessoa tenha a vacinação com o esquema completo. Mas lembrando que não são todas as pessoas que vão ter essa indicação. Então, pacientes que têm transplante renal, transplante de medula óssea, ou que usam imunobiológicos, remédios que deixam a imunidade mais baixa para controlar uma doença autoimune, essas pessoas elas precisam ser avaliadas pontualmente, porque a gente ainda não tem estudo para esse tipo de população com a eficácia da vacina. A vacina, você falou sobre alguns efeitos colaterais, mas há algum indício de que possa ter alguma sequela? A vacina, ela tem 4 anos e meio já que a gente tem dados sobre ela, e foram poucos óbitos da população inicialmente que começou o estudo que tiveram até agora, e todos os óbitos não foram relacionados à vacina. E o que a gente pode ter de reação vacinal, basicamente, são algumas doenças muito complicadas, como Guillain-Barré. E o Guillain-Barré, ela normalmente tem outras causas mais comuns, que também são infecções virais. Então, é muito difícil a gente atribuir esse efeito colateral à vacina. Mas, de fato, o estudo de eficácia e segurança que nós temos, ela não trouxe nenhum malefício até hoje que a gente tem dado divulgado para os pacientes. Então, a vacina é segura para tomar, e eu acho que o mais importante é a gente ponderar o cenário que nós estamos vivendo. Então, se a gente não tivesse num surto, uma epidemia, principalmente no centro-oeste de dengue, seria interessante a gente esperar um pouco mais de estudos
Mas eu acho que tudo a gente precisa ver ponderar qual o risco-benefício. Então, a gente viu na Covid o exemplo disso e a gente sabe que hoje, entendendo qual é a tecnologia dessa vacina, a gente vai ter um benefício muito melhor do que o risco de causar um malefício para o paciente. Mas os estudos são super ótimos, então a gente tem poucos efeitos colaterais graves nos pacientes, quase zero. Então, os óbitos, por exemplo, eles não foram relacionados à vacina. Você até trouxe essa questão da Covid, eu acho que a partir daí que houve esse receio em relação à vacina, até porque tinha que descobrir algo muito rápido, né? Em relação à dengue, há essa preocupação de a vacina tem um RNA, vai, né, modifica alguma forma ali, não tem essa preocupação. Lembrando que, assim, uma coisa interessante que eu até falo nas discussões entre o grupo de amigos. O RNA ele não entra dentro do núcleo da célula, então é impossível ele alterar o nosso DNA. Ele vai gerar uma memória, especificamente em algumas células, para que a gente, se tenha contato com aquele vírus, a gente não tenha formas graves, porque a gente já teve uma memória ali de algum contato prévio. Então, não existe essa possibilidade de alteração de DNA. E o que é a discussão agora com a vacina da Takeda, que é a Qdenga, com a vacina do Butantan? A Qdenga, elas são 2 doses, e aí nós precisamos de um intervalo de 3 meses entre cada dose. Então, quando o paciente toma a primeira dose, ele não tem a proteção de uma porcentagem tão alta quanto ele vai ter após a terceira dose. E aí, essa é a diferença da vacina do Butantan, porque eles estão estudando uma vacina de dose única. Então, isso quando a gente vai fazer estudo de economia, é muito melhor dar uma vacina que tem uma dose só para toda a população, porque lembrando que a gente viu isso na Covid, não é todo mundo que vacina a segunda, a terceira dose da vacina, mas quando a gente dá uma vacina única para o paciente, então a gente tem a mesma proteção e, ao mesmo tempo, a gente melhora a adesão do paciente, conseguindo vacinar mais gente. Tá, hoje é que a gente tem disponível, que é a Qdenga, são 2 doses com intervalo de 3 meses. Isso. Quem está com dengue precisa esperar quanto tempo para tomar a vacina? E aí tem umas observações importantes. Então, quem teve dengue, quem está com dengue, a recomendação é a gente esperar 6 meses para poder iniciar o esquema vacinal. Mas a gente viu isso na Covid e na dengue não vai mudar. Vai ter gente que vai vacinar e a gente está num cenário epidemiológico de alto risco. Então, vai ter uma pessoa, sempre vai ter uma pessoa que vai vacinar e vai pegar dengue. Então, a recomendação é que a gente não exceda os 3 meses para vacinação de intervalo. Então, vamos supor que eu vacinei mês passado para dengue e esse mês eu tive dengue. Então, daqui a 2 meses, eu preciso vacinar seguindo um intervalo de 3 meses. Essa é a recomendação. Quem vai vacinar e teve dengue recentemente, aí tem que esperar 6 meses. A pessoa fica imune, enfim, ad eterno, ou ela vai precisar tomar essa vacina novamente depois de alguns anos? Quando a gente tem dengue, a gente tem uma certa imunidade para aquele sorotipo específico. A pessoa teve a doença ali entre 6 meses e 1 ano. Mas a recomendação acabou ficando de 6 meses mesmo. E o interessante hoje nós temos o estudo que foi lá, o estudo que viu que a vacina tinha segurança e eficácia, após 4,5 anos. E depois de 4 anos e meio, a gente tem uma porcentagem de proteção muito parecida. Então, nesse intervalo, a gente não precisa fazer segunda dose. E, a não ser que a gente tenha uma mudança de sorotipo ou que o vírus mute, mas isso é muito difícil de acontecer. Então, a priori, não vai precisar de uma segunda dose. De um reforço, na verdade, né? Porque já são 2 doses. Sim, então primeira e segunda dose, sim, precisa ser, né, aplicada. Agora, um reforço ao longo da vida, que não seria necessário. A priori, ainda não. Ótimo. Bom, acho que de vacina a gente esgota essas dúvidas, né? Eu não sei se tem alguma outra questão que eu não trouxe aqui que a gente pode... que normalmente as pessoas perguntam para você. Tem uma pergunta muito boa que muito paciente faz. É o seguinte, eu posso ter dengue vacinal? E aí, essa é uma dúvida que até recentemente a gente não sabia como lidar com isso. E aí, alguns estudos foram saindo e, de fato, a gente tem ali no 14º até o 21º dia pós-vacina, o paciente ele pode apresentar uma viremia pela dengue. Ou seja, traduzindo, ele pode ter, como a vacina de vírus é mais fraquinho, ele pode ter ali, após o 14º dia, um aumento dessa quantidade de vírus no organismo
por tempo limitado. E não é que ele teve dengue, ele não teve a doença dengue, ele não foi infectado por um vírus, mas ele teve um pouquinho de vírus que se multiplicou no organismo dele por um tempo limitado. E isso a gente chama de dengue vacinal. Mas, lembrando, é autolimitado e normalmente não tem formas graves. O paciente ele vai ficar ali entre o 14º e o 21º dia com alguns sintomas como mal-estar, às vezes fica mais astênico, como uma moleza, e pode ou não ter febre. Mas é importante procurar sempre um atendimento para que isso seja diferenciado de forma adequada. Porque a maior probabilidade que isso aconteça é que a pessoa tenha pegado dengue e não tenha tido a dengue da vacina. Se isso acontecer, o tratamento é o mesmo? Hidratação, ficar atento? As plaquetas podem cair também ou não? A dengue vacinal, ela não vai causar esses sintomas graves de dengue, né? Então, plaqueta cair, dor abdominal, náusea, vômito, são sintomas bem mais brandos, né? Então, é um mal-estar, uma prostração, e isso é autolimitado. Então, o tratamento acaba sendo muito parecido. A gente chama de suporte, né? Então, é dar sintomático e beber água. Bom, já que está falando sobre os sintomas, vamos até entrar nesse quesito, porque algumas pessoas dizem que começam ali com um mal-estar, mas enjoo, uma diarreia. Esses podem ser sintomas, mesmo que não tenha uma febre? Pode. A dengue, ela começa sempre com sintomas bastante evidentes. Então, é dor no corpo, é uma dor que o paciente relata, assim, tem uma dor na carne ou uma dor na junta, na articulação, que está associada a picos febris, febre, calafrios e sintomas aí vêm agora mais variáveis. Então, o principal é a dor de cabeça, com dor atrás dos olhos, aí pode ter náuseas, vômitos e diarreia. Agora, esses são os sintomas principais. Ao longo desse processo, né, da dengue, algumas pessoas relatam que tem muita coceira. Isso faz parte do processo mesmo? A dengue ela tem, por classificação, 3 fases. Então, a primeira fase é a fase febril. Ela dura ali até o 4º, 5º dia. Depois entra a fase crítica, que aí é onde o paciente desenvolve a tal da febre hemorrágica da dengue, né? Então, os sinais e sintomas de alarme que causam dengue grave, a gente hoje não costuma falar tanto febre hemorrágica da dengue, é dengue grave. Então, ali fica entre o 5º e o 7º dia. E depois vem a fase de convalescência, que é a fase de melhora clínica do paciente. E nessa fase, o paciente ele começa a eliminar vírus morto. E aí, esse vírus morto, ele causa ali uma reação inflamatória no organismo que dá coceira generalizada, pode dar algumas manchinhas avermelhadas na pele, mas esse é sinal que o paciente está melhorando. Então já quando você começou a coçar, já está passando. Mas tem alguma coisa para amenizar essa coceira? Lembrando que esse é um sinal, esse prurido, a coceira, e o vermelhidão, que não é todo mundo que tem dengue que tem. Então, é uma porcentagem ali entre 40% e 60%. Então, muita gente não vai ter nada. Mas quando tem esses sintomas, basicamente é tomar antialérgico e às vezes tem pessoa que fica com muita coceira mesmo e muita manchinha. E aí é interessante procurar um atendimento porque às vezes a gente precisa ver se não é plaqueta baixa essas manchinhas, entendeu? Então tem que ser avaliado pontualmente, se não estiver melhorando. O custo natural é ele durar poucos dias mesmo, de coceira e umas manchinhas vermelhinhas na pele. Mas se algo está persistindo ou está fora do esperado, aí é bom procurar um atendimento médico para diferenciação. Creme não adianta, mais um antialérgico, nesse caso. Nesse caso vai ser sintomático mesmo, antialérgico. Tá, você falou das plaquetas. Em que momento essas plaquetas elas geram uma preocupação? Você falou também que tem alguns sinais. É possível, então, o paciente ele já observar esses sinais ou realmente ou tem que procurar um médico? A dengue grave é importante que todo mundo saiba sinais de alarme. Então, falta de ar, que normalmente quando a pessoa inflama muito, existe o que alguns colegas médicos gostam de falar, que é água fora do pulmão. Então, esse tipo de efusão é importante, dá falta de ar no paciente. E a falta de ar é quando os pacientes complicam e fica grave em UTI mesmo. Além disso, a dor abdominal. A dengue ela gosta de inflamar órgãos, então ela acaba fazendo ela pode fazer uma hepatite transinfecciosa. Ela pode inflamar muito ali o fígado, que aí os marcadores do fígado sobem bastante, causa muita náusea, muito vômito.
E, por último, os sangramentos. E aí, o paciente vai ter sangramento no xixi, no cocô, pela boca, pelo nariz, pode ter também hemorragia na conjuntiva do olho. Então, esses sinais de alarme, basicamente, falta de ar, dor abdominal e sangramentos, é importante que o paciente procure o atendimento, porque tem que ver se a plaqueta está muito baixa, a nível dele ter indicação de internação para ficar monitorado, para ver se ele não vai ter sangramento maior, que pode causar choque ou até óbito. A pessoa, quando está com dengue, ela fica realmente com uma dificuldade de se alimentar. A gente sabe que precisa se hidratar muito. Eu já ouvi relatos de que a pessoa ela não consegue nem tomar muita água. E nessa fase, é importante ter uma hidratação na veia? O tratamento o principal tratamento da dengue é a hidratação. Então, muitos pacientes, por causa da viremia muito alta, com muito vírus no organismo, às vezes dá hiporexia, que é não sentir vontade de tomar água, de comer. E isso aí é uma coisa que dificulta a hidratação. Então, esses pacientes que ficam desidratados inflamam mais. Consequentemente, eles podem ter formas mais graves da doença. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é: olha se o xixi está mais clarinho. Se ainda estiver mais amarelado, mais concentrado, então é sinal que você ainda está precisando beber mais água. E aí vai titulando, porque não dá pra gente falar assim, você tem que tomar 6 litros de água por dia. Então, 6 litros de água por dia pode ser bom para mim, mas não para você. Então, é importante ver se o xixi tá clarinho, que aí é sinal que você tá bem hidratado. Se estiver mais amarelado, concentrado, aumentar a ingestão de água, porque senão vai inflamar demais. O excesso de hidratação também é ruim? Não é que, algumas pessoas elas têm problemas cardíacos, então dar muita hidratação para esse tipo de pessoa, aí eu posso gerar uma descompensação lá da disfunção cardíaca que a paciente tem. E aí não é legal. Então, cada pessoa ela precisa estar com a urina clarinha. Estando com a urina mais clarinha, ela sabe que ela está com a quantidade de água que o corpo dela precisa. Bom, a gente numa entrevista, você me falou de uma quantidade de água que daria para a pessoa ter uma noção do quanto é ideal para ela. A gente pode passar essa orientação aqui para as pessoas? Pode. Uma pessoa que pesa ali em torno de 70 quilos, a gente vai ter ali pelo menos entre 2 e 3 litros de água sem dengue, que é necessário para a gente viver durante o dia, normalmente, tranquilamente. Mas quem está com a dengue, aí é importante a gente fazer um pouquinho a mais. E aí, esse pouquinho a mais vai depender muito de cada pessoa. Então, se a pessoa está com forma sintomática da dengue, que tenha sinais de alarme, desses que a gente conversou, aí é importante procurar atendimento, porque precisa ser visto caso a caso. Porque às vezes a pessoa tem problema cardíaco, às vezes a pessoa tem algum problema de circulação. Então, a gente precisa ver aquela pessoa para falar quanto de água ela precisa. Senão, a gente fala assim, toma 6 litros de água e vai chegar todo mundo com o coração todo descompensado no hospital por causa de dengue. E é importante a avaliação médica nesses casos, né? Então, o que o paciente precisa saber e a população? Está diferente do que era para estar? Ali com 7 dias não está melhorando, continua o quadro arrastado, com muitos sintomas, aí é bom procurar um atendimento médico para avaliação. Bom, você falou, né? Problemas cardíacos, quem tem pressão alta ou uma doença autoimune, corre mais risco se pegar dengue? Lembrando que quem tem essas doenças crônicas normalmente tem uma imunossupressão diferente dos outros pacientes. Então, pessoas que têm o sistema imunológico que já não funciona tão bem, elas podem ter formas mais graves. E aí, sim, ficar internado para monitorar, hidratar corretamente, porque às vezes a dengue ela tem disso, né? O paciente ele inflama demais. Então, quem já não tem imunidade muito boa, aí tende a inflamar mais. Bom, como evitar? A gente fala que hoje o repelente é a melhor forma da gente evitar ser contaminado pela dengue. Mas são todos os repelentes que realmente espantam esse mosquito? A gente tem visto muitos fakes por aí, né? Então, desde os repelentes caseiros, como remédios milagrosos e formulações milagrosas para dengue, para prevenção de dengue. Então, a dengue, o melhor jeito de prevenir ela é a gente controlar criadouros. E além de controlar criadouros, a gente usar o repelente de forma adequada. E repelente caseiro, repelente de adesivo, a gente não consegue, repelente de tomada, a gente não consegue garantir que aquilo ali vai dar uma eficácia 100% do tempo para você. Então, o que a gente recomenda é que os pacientes utilizem o repelente creme ou spray que tenha icaridina ou que tenha o DIT. E aí, numa
numa porcentagem correta, porque às vezes a gente olha lá na bula do repelente, né? Você pode passar o repelente a cada 10 horas, mas se ele tem menos que 20% de caridina, por exemplo, ele não vai te proteger 8, 10 horas. Então, você vai ter que reaplicar ali de 2 em 2, 4 em 4 horas. Então, o importante é olhar lá no rótulo se tem caridina acima de 20% ou se tem o DIT acima de 30%, que aí você vai ter ali 8 horas de proteção facilmente contra o mosquito. Abaixo disso, aí tem que fazer essa reposição mais vezes. Mais vezes. Tem que fazer mais aplicações durante o dia. Crianças também podem usar um repelente, grávidas, lactantes? Então, grávidas, lactantes, crianças devem usar repelente, até porque, vamos pegar o exemplo das gestantes. Então, existe registro na literatura que há a possibilidade de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o feto, para o bebê. Não é muito comum que isso aconteça, mas se existe a probabilidade, alguém pode ser o sorteado. Crianças, outros imunossuprimidos e principalmente quem tem algum fator de risco para ter a forma grave da doença que não pode ter a vacinação, aí é interessante usar o repelente. Então, o repelente ele precisa ser aplicado em todo o corpo e aí é muito interessante a gente prestar atenção na porcentagem do DIT ou da icaridina, porque é quando a gente vai vai ter mais risco. E uma coisa que eu sempre dou de recomendação aos pacientes é aplicar na sola do pé, porque vai dormir, aí fica descalço, A gente esquece. aí esquece de aplicar na sola do pé. Bom, essa dica é boa. E você falou que precisa passar no corpo inteiro e que esses de tomada, esses caseiros, talvez não sejam tão eficazes, mas eles podem ser associados ao repelente do corpo? Proteção a mais nunca é ruim. Então, não dá para usar só esse tipo de repelente. Porque eu não consigo garantir que, de fato, a pessoa vai ficar protegida em 100% do tempo. Ou de tomada. Então, se quiser usar junto... tem muito mosquito onde eu moro. Então, usa o repelente de tomada, mas não esquece de passar o repelente também nas áreas expostas do corpo. Esses, eles podem ser tóxicos, os de tomada? Vai depender, porque tem gente que tem asma, por exemplo. Então, qualquer coisa pode ali induzir o broncoespasmo e a pessoa ter uma crise asmática, mas é caso a caso. Então, não dá pra gente falar e generalizar em 100% dos casos que eles são prejudiciais. Na maioria das vezes não, mas eles não podem ser usados sozinhos. A prevenção ela precisa ser combinada nesse sentido. Na hora de passar o repelente, algumas pessoas reclamam que os olhos coçam, tem algum tipo de alergia. Há alguma recomendação na hora de passar o repelente? Lembrando que o repelente tem produto químico, então não pode ter contato com o olho, com a mucosa da boca, do nariz. É muito importante, quem tem alergia, sabidamente, aplique o repelente na mão e aí sim aplique nas áreas expostas do corpo. Porque o spray a gente sabe, né? Dependendo de como aplicar no corpo, aí voa nos olhos, na boca, no nariz. Isso pode desencadear crise alérgica, de asma, por exemplo. O spray ou em gel, um é mais eficaz que o outro ou não? Creme ou gel, tanto faz. Então, não tem nenhum que tenha mais eficácia do que o outro, só lembrando da porcentagem de DIT e caridina. Mas, basicamente, os dois são a mesma coisa. Porque, às vezes, criança, bebezinho, não é interessante a gente usar o spray, né? Porque pode desenvolver a asma no bebê. Então, em crianças mais novinhas, aí é interessante usar o creme mesmo, que a proteção vai ser a mesma. A gente vê, às vezes, que até 2 anos não pode passar repelente. Pode passar algum tipo de repelente específico? Já existe isso no mercado? Existe no mercado repelente para a idade. Então, é importante só ler o rótulo na hora de comprar, para não também passar repelente de adulto no bebê, porque aí pode induzir reação alérgica mesmo. Essa questão da água limpa ou suja sempre vem também esse questionamento. Não, então, não é só... É preferencial, né, a água limpa, mas ele pode se desenvolver em água suja também. Pode. O fumacê... As pessoas falam, abre a janela, abre portas. Recentemente até passou lá perto de casa e tal. Parece que depois fica ali, né, uma sensação, um nariz meio incomodando. Pode gerar alguma alergia ou não? Não é para gerar alergia em ninguém. Realmente, quando a gente vê um fumacê, de fato a respiração fica um pouco mais difícil, mas lembrando que aquilo ali é de depósito. Então, ele vai cair, vai se concentrar no chão ou naqueles criadouros de água.
para combater as larvas do mosquito. Então, não é uma coisa comum a gente ver paciente tendo reação alérgica ao fumacê. O que a gente vê paciente tendo reação alérgica e complementando a resposta são esses repelentes caseiros. E aí, realmente, assim, são concentrações muito altas de alguns produtos que as pessoas usam e realmente podem causar reação alérgica. Água sanitária. Então, é importante a pessoa pensar em controlar o criador. Então, eliminar aquela água que está parada ali de casa. E lembrando que a gente precisa ter essa autoconsciência, né? Porque dentro da nossa casa é a gente que cuida. E se a gente tem um criador que está persistindo ali, então é chance de ter um idosinho na casa, ter a forma grave da doença e morrer. As pessoas elas precisam desenvolver essa consciência para que isso não aconteça. Então, não adianta a gente fazer um repelente caseiro que é quase zero de evidência que vai proteger alguém, sendo que a gente não controla o criador dentro das nossas casas. Esses repelentes caseiros, à base de planta, citronela, esses são eficazes? É muito difícil a gente falar que são eficazes. Então, a recomendação pode até usar, porque para alguns mosquitos, inclusive não a Aedes aegypti, pode ter algum benefício ali. Mas eu não tenho como garantir que aquilo ali vai proteger contra o mosquito da dengue. Então, de fato, é repelente mesmo, que é manufaturado, que tem a concentração de DIT e caridina adequada, justamente porque eu consigo falar que vai ter uma evidência boa na proteção. Esse já tem estudos, tá tudo comprovado. Justamente. Agora, você falou, passa no corpo inteiro. Precisa depois passar também em cima da roupa? Se a pessoa está com uma blusa de manga comprida, precisa passar também no braço, no corpo? Lembrando que assim, quando nós estamos em um período que está ali variando entre chuva e calor. Então, as pessoas tendem a ficar com mais partes expostas, né? Sem camisa, com shorts mais curtos, né? Então, as áreas expostas que precisam estar protegidas. Mas se você está num dia chuvoso, que está de casaco, calça longa, você não precisa passar nas áreas que não estão expostas. Então, basicamente na mão, no pescoço, na face, lembrando para evitar o contato com o olho, com a boca, com o nariz e na sola dos pés. Então, áreas expostas. Na hora de dormir, já me perguntaram também se você passar o repelente e depois for dormir, colocar ali uma coberta, se isso pode de alguma forma gerar alguma alergia, alguma intoxicação. Isso pode? Pode, mas é só lembrar de esperar secar. Então, é rapidinho. Ele ali com 2 minutos, ele já fez uma boa adesão ali na pele. Então, é muito difícil que durante o sono, por exemplo, você tenha contato com a boca, com aquele repelente e tenha uma reação alérgica. É só esperar secar. E aí lembra aquela pergunta também de vou para o sol, vou passar protetor solar e repelente. Então, isso. É sempre importante lembrar que o repelente ele tem que ser por último. Então, você passa o seu creme, espera o creme secar, aderir na pele, para ir depois aplicar nas áreas expostas do repelente. Aí sim você vai ter uma proteção se você tiver exposição ao mosquito da dengue. Então, primeiro passa tudo que tem que passar, por último repelente. E por último repelente. Espera secar e pronto, está protegido. Justamente. Doutor Henrique, muito obrigada por tirar nossas dúvidas. Eu sei que no dia a dia, volta e meia, uma ou outra dúvida ainda surge e eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos tirar a maioria, né? Então, eu agradeço muito a sua presença e está sempre aqui o convite aberto para voltar. Eu sou um entusiasta, você sabe disso, de falar para a população de como prevenir, como usar vacinas. Então, às vezes o paciente chega no meu consultório e fala assim, me dá um remédio para imunidade? Aí eu falo, tem 4. Então, é comer bem, dormir bem, fazer atividade física e tomar vacina. A vacina é a única forma que a gente tem de falar para você, se você tiver aquela doença, você vai ter forma menos grave dela, ou se você toma aquela vacina para algumas doenças, você não vai ter aquela doença. Então, a gente vê isso com sarampo, né? Então, é importante que o paciente desenvolva essa consciência de prevenção. E a forma de prevenir é a gente controlar o vetor e a gente também vacinar para que a gente não tenha formas graves. Então, obrigado pelo convite. Vocês sabem que eu sempre estou à disposição, então contem comigo. Obrigada mais uma vez. E para vocês, até a próxima. Um beijo.